Fala pessoal, esse é um debate científico a partir de uma discussão online. Então foi uma transmissão online com 3 colegas, tá muito bacana, mas eu queria te pedir perdão por algumas travadinhas que você vai ver aqui no meio. Perdoa a gente, vai até o final, porque tá muito bom. Hidroxicloroquina, sim ou não? Se sim, para quem e em que condições? Então tá muito bacana. Não deixa de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Um forte abraço para vocês. Curte aí. Vamos ver. Gravando aqui. Vamos ver se tá Aqui tá aparecendo. ok. Tá aparecendo gravando. Beleza, pessoal? Tá. Fala, pessoal. Bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do Meu Coração Saudável no modelo debate científico. A nossa ideia é tentar trazer alguns debates que são interessantes para a população, mas discutindo com especialistas. Esses dias eu vi um debate na CNN, 2 não médicos discutindo sobre hidroxicloroquina, e aquilo incomodou bastante porque era gente que trazia argumentos não científicos e que isso não fazia muito sentido. A gente precisa discutir as coisas a partir das pessoas que têm a determinada área de expertise. Então, eu quero apresentar para vocês aqui o Luciano Azevedo. O Luciano Azevedo é médico, anestesista, docente e diretor do Grupo Docentes pela Liberdade. O Daniel Munhoz, que é médico cardiologista da Unicamp, doutor em clínica médica, e a Paula Pinhão Coelho, que é médica infectologista pelo Hospital Emílio Ribas, lá de Bauru. Boa tarde, pessoal. Boa Olá, tarde. boa tarde. O pessoal, queria discutir um pouquinho com vocês e queria começar perguntando para o Daniel o processo que é normal da liberação de uma droga para uma determinada doença. Porque uma coisa é a gente tomar uma decisão com todo o tempo do mundo ou com tempo e deixar esse processo acontecer com os estudos todos que tem para serem realizados. Outra coisa é a gente tomar uma decisão de implementar uma droga para uma determinada doença no meio de uma pandemia. Lembrando que o primeiro caso de morte fora da China aconteceu no final de fevereiro. Então, a gente tem um mês e meio, estamos gravando esse vídeo, hoje é dia 10 de abril, então tudo que for falado aqui precisa ser contemporizado, e um mês e meio depois a gente precisa tomar uma decisão dessa magnitude com os estudos que nós temos em mãos. Como que é o processo normal e como que você enxerga esse processo decisório desse momento? Ô Bruno, obrigado aí pelo convite, obrigado por trazer a gente aí, eu acho que é um debate bem importante. Então, já respondendo um pouco a sua pergunta, esse é um processo que, em geral, é demorado, principalmente para drogas novas, porque a gente tem uma série de questões em relação a liberar uma droga, e as principais são a questão da segurança da droga. Então, uma vez que a gente tem a droga sendo testada em modelo animal, a gente conseguir mostrar que ela parece ter algum benefício, uma droga nova, ela termina passando por várias fases também de estudo em humanos. Então, a gente tem uma divisão didática, né, em que a gente tem estudo fase 1, 2, 3 e 4. Né? A fase 3 é a fase onde realmente acontece a liberação da droga. A fase 4 é farmacovigilância. E as fases 1 e 2, elas estão bem voltadas para eficácia e segurança. Primeiro, segurança da droga, depois, eficácia da droga. E quando a gente está num cenário como esse, a gente termina se voltando para drogas que já sejam utilizadas, porque esse processo demoraria muito. Por mais que a gente pudesse desenhar uma droga, essa droga vai demorar muito para conseguir chegar, e a gente não tem esse tempo, né? A gente está falando de um momento em que a gente está vendo acontecer essa progressão geométrica com um número de casos gigantesco em várias regiões do mundo, e a gente está no Brasil esperando para ver se algumas medidas conseguiram segurar um pouco essa progressão, mas a gente imagina que vão chegar muitos pacientes. Então, a gente está se preparando agora para ter que usar medicações mais antigas. Então, é daí que surge a ideia de se usar drogas como a hidroxicloroquina, que já é uma droga comercializada, ela já passou por alguns processos de segurança. Então, a ideia de se usar uma droga, de se testar uma droga como essa,
sai daí, de que é uma droga que já é utilizada em pacientes para outras doenças, né? E o que se começa a questionar é a questão de se essa droga teria uma eficácia. É claro que isso não fala que a droga não tem nenhum efeito colateral grave. Então, eu acho que a gente vai chegar nessa parte da discussão, mas a hidroxicloroquina tem sim alguns efeitos colaterais que a gente precisa ficar de olho, né? Mas ela é uma droga que já tem um nível de segurança e já foi testada, por isso que a gente parte para drogas já conhecidas. Ô, Paula, e quais são os dados que a gente tem hoje sobre hidroxicloroquina para tratamento do SARS-CoV-2 e também qual que é a experiência que você tem visto ou que você tem ouvido de relatos de colegas em relação ao tratamento aí do Covid-19? Então, eu acho que esses dias falou-se muito sobre os dois estudos icônicos, né, que saíram essa semana. O pessoal aí, Daniel deve saber falar melhor que eu até, que é o estudo francês do grupo de Marseille, e depois essa semana saiu um outro no grupo da China, né? Pra gente, nós que estamos lá na linha de frente com o doente na nossa cara para tratar, a gente quer de qualquer jeito alguma coisa que apareça e que vai dar isso que você vai resolver o problema, né? Então, a gente estava mega ansioso para sair tudo isso. Quando saiu o estudo francês, todo mundo ficou super animado e tal, embora era um estudo até certo ponto com uma metodologia mais ou menos, né, Daniel? Depois você fala um pouquinho pra gente. Mostrava alguma coisa, tá vendo? Tem uma luz no fim do túnel. E aí veio o pessoal da China, randomizou um grupo pequeno, com uma população menos grave, e mostrou gente que pode diminuir o tempo de sintomas nesses pacientes. E pra gente isso é ótimo, porque se eu conseguir reduzir sintomas, talvez eu consiga reduzir internação, né? E a gente pode não passar pelo colapso do sistema. Eu estou trabalhando aqui com enfermaria e UTI própria para Covid, aqui em Bauru, na cidade que eu estou, e a gente vem tendo experiência clínica com o uso das drogas nos pacientes internados. A gente não teve ainda critério de cura para nenhum deles, mas a gente já teve paciente que teve aqui suspenso por colateral, mas teve paciente que tomou o tempo todo e até completou já o tratamento. Então, a gente fica animado de aparecer algo que fale, pessoal que está aí trabalhando, não sei se o Luciano está trabalhando também na linha de frente aí, mas a gente que está lá com o paciente na nossa cara, a gente quer dar alguma coisa que a gente precisa tratar, né? E ao mesmo tempo vem o medo de, ai meu Deus, será que isso vai ter a eficácia mesmo desejada e esperada, o risco maior, o benefício maior que o risco, que é uma droga que já conhece, que a gente já usa, e será que nesse caso também ela vai trazer um benefício maior que o risco para a gente? Então, é a esperança de um lado e a cautela do outro, de falar, gente, será que é isso mesmo, né? Será que a gente encontrou a salvação para esse problema? Então, essa é a experiência que a gente está vivendo agora no olho do furacão. Eu queria perguntar para o Luciano. Luciano, eu tenho algumas perguntas para você. A primeira delas, você tem crescido no país como uma voz em defesa do uso da hidroxicloroquina. E eu queria perguntar para você em quais situações que você sugere o uso da hidroxicloroquina atualmente. E a segunda pergunta que eu queria trazer para você, eu sei que você tem uma experiência ampla de tratar malária. Você tratou muita malária. Qual que foi a sua experiência de tratar os pacientes com hidroxicloroquina ou com cloroquina no ambiente domiciliar? Porque uma coisa é a gente prescrever hidroxicloroquina com um paciente internado com monitor 24 horas. Outra coisa é você prescrever hidroxicloroquina e mandar ele para casa e pedir para retornar depois de um tempo. Olá a todos, obrigado pela oportunidade, Bruno. Obrigado, Daniel, Paula. E eu vou só corroborar com o Daniel, vou corroborar com a Paula, que nós como médicos estamos assim muito ansiosos
para uma saída, né? Nós queremos ter alguma coisa nas mãos para oferecer para os nossos pacientes. É isso que nós fazemos. E eu nunca vi, assim, eu estou muito assustado com a politização de um tratamento, cara. Tiraram da nossa mão dos médicos e de quem faz ciência para fazer uma dualidade, uma polarização de um lado e de outro. Enfim, é uma grande bobagem isso. Vocês sabem, passei bastante tempo na Amazônia, fui da Marinha da Amazônia e pude ir nos rincões mais longínquos lá, e depois morei quase uma década no interior, trabalhando com hospitais regionais e com saúde ribeirinha. E em relação a fazer o melhor com o que nós temos nas mãos, a Amazônia me ensinou muito, porque a minha formação também foi aqui na Unicamp. Nós tivemos a oportunidade de termos formação de excelência, em trabalharmos em hospitais de ponta, enfim, fui para o interior com conhecimento grande, e chegou lá, eu não tinha muita coisa, mas eu tinha que fazer o melhor com o que eu tinha na mão. E era justamente o que a gente fazia. Então, na experiência de prescrever a cloroquina, que a maior parte das vezes eu nem tinha hidroxicloroquina, que é uma medicação um pouco mais segura, né, com menos efeitos colaterais que a cloroquina. Grande parte das vezes a gente prescrevia cloroquina mesmo em regime ambulatorial, e no regime ambulatorial lá no alto do Javari, lá no alto do Juruá, no Vale do Javari, no Purus, que é você e o paciente, olho no olho. E, cara, o cara com malária e às vezes os pacientes chegavam, doutor, essa aqui é a minha 30ª malária, não precisa nem fazer exame, eu tô com malária. Não, vamos colher a gota espessa aqui, vamos fazer de qualquer forma. E a minha experiência tínhamos efeitos colaterais? Tínhamos. A gente conseguia perceber ali, tratar algumas vezes, sim. Os pacientes mesmos, quando eles sentiam algo diferente, uma taquicardia, uma arritmia, ele mesmo já conhece, ele mesmo suspendia a medicação. Era isso que acontecia. Eu gostaria de ter um monitor, o eletrocardiograma, eu poder fazer toda a triagem do paciente, fazer todos os exames laboratoriais. Eu gostaria de poder interná-lo, acompanhá-lo todos os dias, mas não era o ambiente que eu tinha. E o que eu vejo agora é uma doença nova, nós todos estamos doidinhos no mundo inteiro estudando para aprender o máximo dela no menor tempo possível, porque tempo para nós agora significa vidas sendo perdidas. Nós temos visto resultados clínicos positivos, e os resultados clínicos no primeiro momento nos pacientes mais graves, que é onde nós começamos a usar, porque evidência da hidroxicloroquina e da cloroquina desde 2005 in vitro, e nós já temos estudos disso, né? E como o Daniel colocou, é uma medicação já usada há muitos anos, que nós temos muita intimidade, e o primeiro tiro tem que ser justamente com a medicação que nós temos mais intimidade. E no segundo momento nós percebemos alguns grupos de médicos e instituições usando no momento mais precoce, e realmente apontando resultados clínicos positivos, apontando com que menos pessoas se agravem. E aí vem o pessoal da Prevent Senior, o pessoal lá do Zelenka em Nova York. Eu fui na Prevent Senior, eu vi os dados deles. E eles estão tratando ambulatorialmente a população vulnerável, né? Que é o nosso grande alvo. Então, já respondendo essa pergunta, eu acho que o nosso primeiro grande alvo é a população vulnerável. Não é indicar como prevenção para todo mundo ou indicar para todo mundo, não. 95%, 90% não vai ter praticamente nada. 5% das pessoas vão evoluir para uma forma grave. E a esmagadora maioria dessas pessoas que estão evoluindo para um quadro grave, elas fazem parte da população vulnerável. São os idosos, os imunossuprimidos, os pacientes com câncer, né, os oncológicos, hipertensos, asmáticos, enfim. Dessa população que nós temos que olhar um pouco mais com carinho e, de repente, já começar a estipular os protocolos mais precoces, porque nós também estamos vendo isso acontecer. Esse paciente, quando ele chega para nós, no 4º, 5º dia de sintoma, que começa a apresentar tosse e uma leve dispneia, a gente está olhando a tomografia e ficando horrorizado, porque é completamente incompatível o quadro clínico versus a devastação pulmonar que essas pessoas estão apresentando. Exatamente. E o legal, o que eu gostei de ter visto na Prevent Senior, eu não sou da Prevent Senior, então eu fui lá porque eu fiquei muito animado, eu fui lá dentro para olhar. Eles conseguiram fazer uma timeline da doença.
eles tomografaram todo mundo todos os dias e colheram suave, mais exames laboratoriais diariamente dos pacientes no intuito de fazer uma timeline. E eles conseguiram evidenciar isso. As pessoas que vão ter um quadro mais grave, não todos, são 5%. As pessoas que vão evoluir para um quadro mais grave, elas o fazem entre 1 e 4 dias, até o 5º dia. E justamente esse pessoal, eles começaram a tratar precocemente e esse pessoal não evoluiu, quer dizer, evoluiu menos, né? Muito menos gente tem evoluído para um caso mais grave. Então, eu acho que nossa primeira linha de combate é proteger a nossa população vulnerável, deixa esse pessoal em casa, quietinho, trata logo nos primeiros sintomas. Se possível, façamos um acompanhamento com telemedicina, uso de inteligência artificial, os algoritmos que já estão feitos, não é nada novo, e a gente vai conseguir ter uma cobertura muito maior do país. Então, de entrada, respondendo já essa pergunta para a gente começar a nossa discussão. Daniel, uma coisa que é interessante, que a gente tem muito essa discussão na cardiologia, e a gente, como cardiologista, a gente está acostumado a lidar com pacientes que precisam muito de medicações, e a gente tem pacientes ambulatoriais de diversas formas. Eu tive conversando com você recentemente acerca, por exemplo, do uso de estatina e prevenção primária, que você tem, às vezes, um NNT, ou seja, um número necessário para tratar mais alto, justamente porque o paciente é mais leve. Então, eu tenho que tratar mais pessoas. Faltam 10 minutos, vão ter que ser rápido. Nós temos 10 pessoas, aliás, mais pessoas para tratar em relação à questão para poder ter o mesmo benefício que é salvar uma vida. E a falta de desfecho duro. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho que quando você aumenta muito a sua amostra, ou seja, o número de pessoas que tomam aquele remédio, você acaba diminuindo o número necessário para tratar. E é difícil a gente chegar nesse momento de saber, eu trato só os graves ou trato só os leves? O que você tem do ponto de vista de metodologia científica para falar para a gente? Bruno, eu queria então só começar comentando um pouquinho que a Paula tinha passado a bola para mim, que é essa questão desses 2 estudos, né? Então, eu preciso deixar bem claro aqui de que um dos estudos está publicado, que é o estudo de Marcelo, e ele é um estudo com a metodologia bem falha, né? A gente tem problemas de metodologia graves do estudo, com deixar de acompanhar pacientes graves no braço da cloroquina. E isso é bem preocupante, assim, isso diminui muito a qualidade da evidência. E o desfecho dele é só melhora de carga viral. E isso, infelizmente, assim, a gente tem estudo de cloroquina com outros vírus, com Epstein-Barr, na verdade, até eu lembro, eu não sou infectologista, então não tenho tanta experiência com esses estudos, mas o Epstein-Barr ficou na minha cabeça, porque, na verdade, tem estudo em modelo animal mostrando até uma piora do Epstein-Barr com a cloroquina. Então, é difícil a gente dizer assim, olha, isso aqui vai ser a bala de prata, ela vai resolver. Então, esse estudo francês, ele levanta uma possibilidade, mas não resolve. Em relação ao estudo chinês, eu também fui olhar o estudo chinês, ele não está publicado, o que já é um problema em si, porque ele não foi revisado, e olhando o estudo, ele é mais grave ainda do ponto de vista metodológico. Então, ele faz uma randomização com 62 pacientes, o que vai levar a um desbalanço no grupo, porque ele não corrige essa randomização de nenhuma maneira, e ele usa como desfecho o tempo de internação do paciente e melhora de sintomas. Ele chega a fazer tempo de melhora de tosse e tempo de melhora de febre, né, que eu acho que são dados muito frágeis. Então, a gente tem várias medicações que reduzem febre e não alteram nada do tempo da doença, do curso da doença, que eu acho que seria o mais interessante, que foi até o que a Paula comentou. E ele tem uma redução de tempo também da internação dos pacientes, que aí seria aí uma coisa bem interessante, talvez seja o motivo que a gente está até discutindo aqui, porque diminuir o tempo de internação para a gente seria essencial, né? Porque a gente está prevendo aí uma dificuldade de
de internar todos os nossos pacientes, que foi o que a gente estava comentando aqui, né, que o Luciano comentou para a gente, que é a questão de eu gostaria de internar boa parte dos pacientes, mas é claro que a gente não vai conseguir internar, a gente vai ter dificuldade com leito, provavelmente com respirador, então a gente vai ter que selecionar bem isso. Em relação a efeito colateral da droga, eu acho que a gente tem também alguns dados que não foram bem publicados ainda, não estão circulando de uma maneira que é preocupante até, e até difícil a gente analisar dado de um centro só, dado de local que está fazendo o uso sistemático da cloroquina, porque a gente tem um viés muito grande. Como a gente quer que as coisas funcionem, a gente, em geral, vê tudo pelo lado bom quando a gente está usando o que a gente quer que funcione, né? Então, eu acho que, até agora, o que a gente tem de dado da cloroquina é um dado possível diminuição de tempo, e isso que você... Daniel cortou aqui para a gente. Vamos lá. O Daniel cortou para a gente. Vamos lá. Pessoal, vou fazer o seguinte, vou tomar uma liberdade, porque a gente tem mais 5 minutos de gravação aqui pelo aplicativo, então eu vou fazer o seguinte, vou pausar esse vídeo, a gente recomeça um novo encontro. Acho que agora ele conseguiu voltar, ele deu uma caída. Caiu. Se a gente associar essas duas drogas como azitromicina e hidroxicloroquina no tratamento, a gente vai ter, tratando dezenas de milhares de pacientes, complicações, como alargamento do QT, né? Então, como cardiologista, eu estou preocupado com isso. A gente vai ter alargamento do QT e a gente vai ter arritmias que têm risco de morte súbita. Então, um paciente leve, eu fico muito preocupado mesmo, como o próprio Luciano já tinha comentado, da gente usar isso. Eu acho que a gente precisa achar um paciente que a gente possa começar precocemente. Então, é exatamente o que o Luciano falou. A gente vai começar precocemente porque é o que faz sentido no curso da doença, mas a gente precisa selecionar o paciente pelo risco dele. Provavelmente a gente vai selecionar pelo risco dele, mas não é uma droga que necessariamente vai funcionar. Então, a eficácia dela é bastante questionada. Eu acho que a gente tem que usar com parcimônia, tomar cuidado, porque a gente precisa dar foco em outras medidas para cuidar dessa pandemia, que não são usar exatamente a cloroquina. Eu acho que a cloroquina é uma delas, eu também fico preocupado com a politização disso, eu acho que tem que ser uma escolha médica. Eu acho que é exatamente o que o Luciano falou precisamente, olhando no olho do paciente, é uma decisão junto com o paciente, da gente correr ou não correr esse risco. Eu fico muito preocupado com o ambulatorial, até porque a gente já está vivendo, né, falta dessa medicação em farmácia. Você imagina você prescrever a medicação para alguém positivo para Covid, mas com sintomas leves, e mandar ele pela cidade inteira procurando a cloroquina. Não é uma boa ideia. Pessoal, eu vou pausar. A notícia é imenso aí, viu? Nós vamos ser supridos. Essa é a notícia boa. Essa é a parte boa. Ô, Luciano, vou pausar o vídeo. Talvez um novo link para vocês. Tá. Porque vai cair aqui a nossa conexão. Legal. Ok. Tá bom? Um minutinho só, vamos lá. Ótimo. Ok, eu acho manda que outro link. eu queria falar mais uma coisa. Então continua, Dani. Pode encerrar. Tá gravando. Tá tudo bem. Se considera a cloroquina como terapia padrão. Isso é muito preocupante. A cloroquina não é terapia padrão para tratamento dessa doença. Na verdade, é um tratamento que a gente poderia chamar de compassivo. A gente está tentando fazer alguma coisa para uma doença que a gente não tem um tratamento preciso, a gente não tem um tratamento conhecidamente eficaz. Então, ela não pode ser tratada como um tratamento conhecidamente eficaz. Ela precisa ser tratada como que ela é, que é um tratamento experimental que precisa ser selecionada pelo médico, né? O médico vai selecionar se aquele paciente tem mais chance de benefício ou não. Era isso que eu tinha a dizer a mais. Beleza. Dani, só queria avisar que cortou um pouco a sua fala aqui na gravação do meu computador.
mas deu para passar a mensagem que você queria falar acerca da cloroquina e da questão da eficácia da cloroquina e ela sendo um tratamento experimental, mesmo que momentâneo. Isso. Paula, continuando a nossa conversa, na sua visão de Covid, a gente teve a oportunidade de conversar ontem sobre essa questão das outras terapias. Quer dizer, é claro que o nosso assunto aqui é hidroxicloroquina, mas eu queria que você comentasse um pouco como a comunidade médica está um pouco ansiosa e esquecendo aquilo que a gente poderia chamar do arroz com feijão bem feitinho. Quer dizer, uma abordagem bem feita de terapia intensiva, de um suporte intensivo ao paciente grave, uma ventilação mecânica bem feita. Comenta um pouquinho para a gente acerca dessa sua observação, por favor. Legal, eu acho que é isso que a gente tem discutido todos os dias aqui nas visitas na nossa UTI lá de Covid. Para a gente tentar agora, não reinventar a roda, né? A gente está num momento de trabalhar com o que a gente sabe que tem efeito para esse tipo de paciente. Então, é um paciente que entra numa síndrome inflamatória sistêmica e que a gente tem outras causas infecciosas de síndromes inflamatórias sistêmicas já conhecidas, né? Da época que eu estava na residência no Emílio Ribas, lá era um hospital, lá é ainda um hospital referência para meningococcemia da região de toda a Grande São Paulo. A gente recebia muito isso. É uma síndrome inflamatória sistêmica, meningococcemia clássica, né? Muitas vezes a gente nem acha mais o meningococo na hora que o paciente já está num quadro grave. Então, é um suporte de vida clássico dentro de uma doença inflamatória de etiologia infecciosa. Então, o que você falou, tem a ventilação mecânica, faz um pulmão de SARA, que outras doenças fazem, a gente viu bastante isso também no H1N1. Então, tem toda a questão da ventilação, o Luciano anestesista vai saber falar isso melhor que eu, da ventilação de um paciente em pulmão de SARA, que isso a gente tem que trazer para agora, nesse momento, também como um suporte intensivo de vida para esses pacientes graves. Hemodiálise precoce, isso sempre se discute em caso de CIS e sepse relacionada à etiologia infecciosa, então, será que a gente precisa discutir isso também agora e pensar nessa questão de tratar com hemodiálise precoce? Prevenção de infecção, né? Isso é uma coisa que esses pacientes são poliinvadidos. No momento em que ele começa o tratamento, ele já ganha um catéter venoso central, uma sonda vesical, tubo, sonda nasoenteral, às vezes outras invasões para medir PAM, enfim. E aí, como que está nosso critério de prevenção de infecção para esses pacientes? Porque a gente vem montando unidades de atendimento, de isolamento para esses pacientes, muito fora da nossa rotina dos hospitais. A maioria dos hospitais já tem uma rotina de controle de infecção, mas a gente está saindo disso. Então, como que está esse suporte também para esse paciente? Que é o ABCD de um paciente de terapia intensiva, né? E que aí a gente começa a falar em hidroxicloroquina, ivermectina, um imunomodulador, e outros antivirais, e até a terapia antirretroviral do HIV entrou, e aí a gente acaba, talvez, deixando um pouco de lado as coisas do arroz com feijão que você falou, entendeu? Um paciente que fica tempo prolongado em ventilação mecânica, paciente que fica sedado, paciente que fica com bloqueador neuromuscular por um tempo prolongado, o que isso vai causar depois, na hora que a gente for, tá bom, dá para estubar, nós vamos estubar esse paciente depois de um uso de 14 dias, 10 dias de um bloqueador neuromuscular, entendeu? Então, eu acho que é o básico que a gente também está convivendo agora de uma maneira muito mais intensa e mais abundante, e que a gente tem que também focar de uma maneira de suporte avançado de vida para o paciente mesmo. Claro que se tiver uma opção terapêutica dirigida para a etiologia que seja eficaz e segura, ajuda demais, mas o suporte básico ele tem que ser mantido da maneira que a gente sempre fez com pacientes graves, né? Luciano, você chegou a comentar logo depois da fala do Daniel, um pouquinho antes da gente fazer a pausa,
acerca do acesso da hidroxicloroquina. Eu sei que você tem vários vínculos para tentar convencer os políticos a entenderem a importância disso, porque passa por eles a questão da liberação, a questão, inclusive, de garantir o acesso. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que está a previsibilidade do acesso e como que a comunidade científica com quem você tem tido contato está lidando com essa informação e como que você tem tentado pessoalmente, como médico e ético, como eu te conheço, que é filtrar as interferências políticas na hora de tomar uma decisão clínica nesse momento. Bom, eu vou começar corroborando com vocês todos em relação ao tratamento em massa. Lembrando que 86% a 90% das pessoas não vão ter sintoma algum. Então, não faz sentido algum dar tratamento em massa. É remédio, 86% são assintomáticos. O vírus vai passar no corpo e vai subir IgG, vai imunizar e vai embora. A pessoa nem percebe. Realmente não tem sentido algum tratamento em massa. Então, nós já estamos definindo nossa população, né? A população vulnerável e quem não é da população vulnerável que começar a evoluir muito rápido para um quadro de tosse, febre, eu acredito que tem que entrar nesse protocolo também. Em relação à medicação, o presidente do país, o Bolsonaro, ele conversou muito com a Índia. Tá difícil, né? Tá todo mundo falando que talvez não funcione, que isso não é bom, mas ninguém quer vender. Tá uma dificuldade imensa a comercialização disso. E a informação que eu tive dele foi que nós receberemos 5 toneladas agora ainda essa semana de matéria-prima para que a gente possa produzir. O Exército já está entregando 1 milhão de comprimidos e temos a indústria farmacêutica privada aí que também está dedicada à produção da cloroquina e da hidroxicloroquina. Então, eu já sei de informações da MS, a Cristália está entrando também, e outras indústrias estão vindo, né, no Brasil, junto com eles, para a produção. Então, eu acredito que realmente, em relação ao abastecimento, nós não teremos grandes problemas num futuro bem próximo. Em relação às interferências políticas, a minha função tem sido sensibilizar a toda a categoria política a necessidade que nós temos de permitir que o indivíduo, junto com o seu médico, possa decidir. Entende? É um tratamento em estudo, mas tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina, cara, há mais de 10 anos nós estudamos ela no combate do vírus da família vírus SARS-CoV, né? A gente já sabe, in vitro, in vivo, ele tem um efeito, nós já sabemos. É lógico que o SARS-CoV-2, que é o coronavírus que nós estamos batendo agora, da Covid-19, ele é um vírus diferente, se comporta um pouco diferente, porém da mesma família. E, no mínimo, aquela tempestade de citocina que vai levar uma inflamação brutal pulmonar, a gente consegue bloquear com essas medicações. Então, eu acho extremamente positivo essa discussão. Nós não podemos abrir mão, em estudo, mas é um estudo, é uma medicação em estudo contra essa família de vírus que nós já temos experiências prévias. A ivermectina, que vem sendo aventada, ela só tem estudo in vitro para isso. Eu acho muito precoce. Eu acho que temos que pegar num pé do que nós já fizemos com a hidroxicloroquina, com a cloroquina, com favipinavir, com o lopinavir, ritonavir, os outros antirretrovirais. É uma medicação que está muito aquém. Portanto, nesse momento, eu acho que realmente que nós temos de melhores, já com evidências positivas, são essas medicações, e administrando precocemente para essas populações, nós não vamos precisar de grandes esforços em terapias intensivas, né? No tratamento desse pulmão muito difícil de tratar, é um pulmão muito duro. A gente tem conversado com o Dr. Amaro Neto, lá da USP, que tem feito as necrópsias, né? Dos pacientes que infelizmente evoluíram para óbito e visto o que realmente acontece nessa lesão. Eu chamo de devastação pulmonar. Uma hemofagocitose imensa. Esse vírus tem uma afinidade muito grande pelo receptor CD147 ali na superfície de hemácia do endotélio, então faz uma deposição hemática brutal, com uma destruição endotelial imensa, que dificulta muito a troca gasosa, e além disso leva uma fibrose pulmonar brutal. Por isso que é tão difícil ventilar, e nós precisamos deixar um PIP tão alto para conseguir manter o que sobrou de alvéolo ali funcional e a gente conseguir oxigenar esse paciente. Então, eu não, hoje, né, aprendendo com o que nós já passamos no mundo, né, não estamos do zero.
de certa forma, nós somos abençoados com o aprendizado da Europa, da China, dos Estados Unidos. Tem um monte de lugar que passou por essa doença. Nós devemos entregar algo melhor para o mundo a partir das experiências que nós tivemos com os outros países. Então, eu realmente acredito que essa tentativa e essa administração mais precoce, que já vem dando os bons resultados com ensaios clínicos ainda, né? Fazendo ciência enquanto nós fazemos medicina para salvar vidas, já tem se mostrado algo efetivo e a comunidade médica, por favor, deve se desvincular da discussão política para que nós possamos avançar como nós sempre fizemos. Eu queria passar uma pergunta para o Daniel e queria que o Luciano também comentasse. Quando o Luciano faz esse comentário, eu faço uma analogia a paciente oncológico. O paciente oncológico, quando ele chega em determinada fase do tratamento, que você não tem uma nova linha de quimioterápica ou de radioterapia para fazer a abordagem, ele começa a procurar protocolos de pesquisa para fazer o tratamento, porque ele não tem um tratamento em vista. Então, eu tenho a percepção de que nós temos uma sociedade inteira com o mesmo sentimento, que é a procura de um protocolo de tratamento para que tenha alguma esperança, já que não temos nenhum tratamento específico. A gente tem tratamento, mas o tratamento é a medicina de suporte atual, mas nenhum tratamento específico em vista. Ô Daniel, como que você enxerga isso? Como que você enxerga como que deve ser a conversa do médico com o paciente? E queria que você já caminhasse para as suas considerações finais. Depois eu vou passar para o Luciano, depois eu vou passar para a Paula. Tá bom. Bruno, eu acho que essa é uma comparação justa. Eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo, que está acontecendo. A gente tem um tratamento que é eficaz, assim, essa ideia que a gente tem da clínica de ver e falar, olha, aqui nesse lugar eu acho que está indo bem, em tal lugar eu acho que está indo bem. Esses relatos, eles são muito perigosos. A gente já passou por isso diversas vezes na ciência, em que a gente ficou empolgado com algum tratamento, achando que esse tratamento tinha benefício, e quando a gente parou para medir as coisas, não era bem assim. Então, eu fico muito preocupado da gente escolher investir a maioria dos nossos recursos nisso. Eu entendo que não é uma decisão simples, né? Eu acho que não é a maioria dos recursos também, não é isso que eu estou dizendo, mas eu fico preocupado se for, porque se for isso, a gente está tirando a mão de tratamentos que a gente já viu que reduzem, pelo menos, o espalhamento disso na sociedade, que é uma preocupação grande, né, para a gente lidar com essa doença, da gente ter muito paciente. Então, eu acho que ficou bem esclarecido pela Paula essa questão de fazer o feijão com arroz, fazer o que a gente sabe fazer para tratar a doença, então entubar, ventilar esses pacientes com ventilação protetora. E a gente não pode desviar um recurso, por exemplo, de conseguir respirador para os pacientes para conseguir uma droga que não tenha eficácia comprovada. Só para falar uma coisa lá do início de novo, e também do que eu já comentei dos estudos, essa questão, e parte para essa questão do que a gente já sofreu. Por isso que a ciência é muito, entre aspas, mordida com isso. Né? Que assim, a gente já viu algumas vezes isso, o modelo animal funciona bem, a gente está nessa fase, tá? A gente tem estudo basicamente em modelo animal mostrando a supressão do vírus, modelo celular, e a gente não tem bons ensaios clínicos. A gente está vendo uma ou outra pessoa falar, mas quando você vai ver, existem relatos também negativos, como, por exemplo, países que usaram menos a cloroquina, como a Coreia do Sul e o Japão, terem uma mortalidade menor. É claro que a gente tem um imenso problema de medir aí qual é a real letalidade da doença, a gente tem um problema de testar. Eu acho que também é outro lugar que a gente precisa focar muito, que é testar os pacientes, parece ser muito importante para isolar as pessoas certas, né, e a gente conseguir sair do que a gente está vivendo hoje em dia, que é um isolamento horizontal, que é bem difícil para a sociedade como um todo, difícil de manter, né? Então eu acho que a saída vai por aí, e o que a gente tem de experiência na ciência de algumas vezes, na cardiologia a gente tem vários exemplos, né?
A gente usou durante muito tempo lidocaína pós-infarto. E clinicamente era maravilhoso. A gente olhava o doente e falava, olha, para de fazer extrasístole. Extrasístole era um marcador de mortalidade. Então a gente falou, olha, os doentes estão evoluindo bem. É isso que está acontecendo. Aí a gente veio com o estudo CAS e viu que a lidocaína aumentava a mortalidade. Não se faz mais isso. Tá proibido fazer isso. A gente também teve experiência na área de dislipidemia, que a cardio também está muito em cima, que foi com o torcetrapib, que era uma droga para aumentar a HDL. Então, HDL, conhecidamente o colesterol bom, né? Não é exatamente um colesterol, é uma lipoproteína, e é uma partícula muito complexa. Então, aliás, eu acho que até na ciência a gente já passou por várias. Né? Então, essa do torcetrapib, o que aconteceu? A gente viu também que aumentava a pressão dos doentes depois, apesar de aumentar o HDL. Então, aumentar o marcador é muito perigoso. Eu acho que a gente precisa selecionar bem esses pacientes. Acho que não dá só para ser febre tosse, tem que ser febre, tosse, dispneia e ser um doente que a gente acha que precisa ficar internado. A gente vai ter que ficar em cima do doente. Eu acho que de todo jeito é bom ficar em cima do QT do paciente, embora o que a gente já comentou previamente. E eu acho que a ciência é difícil porque a ciência é muito frustrante. Eu acho que o Bruno já passou por essa experiência, né? Então ele já viu uma droga dar errado e eu acho que até tirou ele um pouquinho do caminho da ciência, que foi o ácido nicotínico, né? Então ele viu o ácido nicotínico não dar certo e terminou puxando ele um pouco para longe da ciência, mas quem sabe qualquer dia ele volta aí e faz um doutorado. Mas eu acho que isso da ciência que é difícil, que é frustrante mesmo. E o que me preocupa é essa questão de escolher o recurso. Mas eu concordo completamente que a gente precisa, na assistência, né, não na pesquisa clínica. Eu acho que na pesquisa clínica tem que ser tratado como uma terapia experimental. É extremamente razoável deixar um braço placebo para a gente entender o que está acontecendo, a gente conhecer melhor essa doença. A gente pode ter uma segunda onda de infecção e se a gente nessa segunda onda tiver mais informação, a gente vai salvar mais gente. A gente está trabalhando para isso, aliás, para a gente poder empurrar e demorar a ter mais casos. Então, a gente precisa testar isso. E a gente não pode confiar demais nessa droga para não desviar recurso. Acho que são as principais coisas, mas eu acho que a gente precisa, sim, usar a droga no que a gente já falou aqui. A gente decidir junto com o paciente e esclarecer o paciente que isso não é uma bala de prata, não parece ter uma eficácia muito grande, né? Até onde a gente está vendo, se tivesse uma eficácia muito grande, a gente talvez já tivesse outros estudos publicados. A gente precisa de novos estudos para poder determinar se isso é realmente eficaz ou não, assim como com as outras drogas. Tem outras drogas que inibem bradicinina, tem um mecanismo até mais bonito do que da cloroquina. A gente tem medicação que é antirretroviral, que é diferente, não era esperado a gente usar um antirretroviral para o SARS-CoV-2, mas eu teria muito, muito cuidado de extrapolar esses dados em vivo que a gente tem para pacientes reais mesmo. Eu acho que a gente precisa ter cautela e cuidar dos nossos pacientes na assistência da melhor maneira possível. Ô, Luciano, continuando a nossa conversa, como que você acha que deve ser o diálogo com o paciente na hora de prescrever uma hidroxicloroquina? E esse processo decisório, e qual é o paciente clássico, então, já que o Daniel colocou o paciente clássico do ponto de vista dele, do seu ponto de vista, qual que é o paciente clássico que seria beneficiado pela hidroxicloroquina? Eu entendo, assim, como eu disse, a população vulnerável, esse paciente ele vai evoluir muito rápido. No quarto dia, no terceiro dia já começa uma inflamação pulmonar exponencial. Isso já está demonstrado. A Prevent vai publicar, estou esperando ansiosamente. Entre hoje e amanhã vai ter a publicação deles. Cara, entre o terceiro e quarto dia, esse cara está com uma lesão pulmonar de 35%, 40%. Entre o quinto e sétimo dia, de 50%. Nós não temos tempo. Tempo é nosso inimigo. E também compreender a dimensão desse país. Né? Nosso país são 210 milhões de pessoas com nuances absolutamente diferentes entre as regiões, conurbações, aglomerações, interior da Amazônia sem acesso a quase nada. Então, assim, a Coreia do Sul, com 50 milhões de pessoas, conseguiram fazer testagem de 3.792 pessoas para cada milhão. Eles testaram quase que todo mundo. Né? A Singapura também teve um resultado maravilhoso, mas é 7,4 milhões de pessoas. Nós somos um país pobre,
sem condições de testar todo mundo e precisamos tratar. O que nós temos de melhor? Então, vem o que nós gostaríamos, a nossa ansiedade médica de estar dentro do protocolo, cuidar, ficar pertinho de todo mundo. Eu também estou ansioso com isso. Mas existe a realidade. E a realidade é um povo que está aí fora, não tem outra chance, além de um tratamento muitas vezes ambulatorial, um acompanhamento do jeito que der, e a minha opção é telemedicina, para que a gente possa disseminar e acompanhar o paciente olho no olho, em especial essa população vulnerável. Nós não temos tempo de esperar esse cara ter uma tosse muito forte, porque na tosse muito forte, o cara da população vulnerável, que são 5% que evoluem de maneira grave, ele já tem 40% do pulmão dele perdido. Já fica difícil a gente voltar essa reação inflamatória brutal. O pessoal de não população vulnerável, que tem muita reserva, começou a ter tosse, se possível, controlar com tomografia, a gente dá para esperar um pouco. Então, se não possível, realidade brasileira, lá no norte, se já me ligaram lá de Cametá, um colega de Cametá, norte do Pará, Lu, estamos com 120 casos aqui, não tenho tomografia, não tenho mais nada. O que eu faço? Vamos tratar, amigão. Pega a população vulnerável e trata, cara. Esse é Brasil. Aí é fazer medicina, lindo. Entende? Então, eu entendo que eu acredito que nós tendemos mais a acertar do que errar, mas pode ser que daqui 10 anos aconteça o que aconteceu com a nifedipina. Vocês cardiologistas sabem o que aconteceu com a nifedipina, que a gente pingava sublingual esse negócio, passamos décadas achando que funcionava. Hoje, existem indícios clínicos de que a hidroxicloroquina e a cloroquina, junto com a azitromicina, ou associada a algum antirretroviral, funciona. É uma medicação barata, pensando em saúde pública, bastante fácil de que nós tratemos as pessoas, de nós darmos acesso às pessoas, e aí é olho no olho com o paciente, explicando tudo isso, falando, amigo, é o que nós temos, é o que nós podemos fazer, vamos tentar ou vamos esperar e não fazer nada? Entende? Nós estamos praticamente, na realidade brasileira, entre fazer nada e se agarrar a algo que já tem indícios clínicos de que funciona e não é uma medicação nova, uma medicação muito antiga, inclusive no combate a SARS-CoV, né? A outros vírus respiratórios. Então, essa é a minha opinião, esse é o recado que eu deixo. Está na hora de agir. Infelizmente, o tempo é nosso inimigo. E nós precisamos fazer alguma coisa dentro da realidade brasileira que, infelizmente, não podemos testar maciçamente como fez Singapura, Hong Kong ou Coreia do Sul. Muito obrigado. E, Paula, a mesma pergunta que eu queria fazer para você. Qual que é o paciente, na sua visão, que hoje cabe a prescrição com hidroxicloroquina? Qual que seria a indicação do paciente mais adequado para isso? Claro que eu estou falando o mais precoce possível. Qual que é esse mais precoce possível na lógica a partir das evidências que nós temos? E queria que você falasse suas considerações finais também. Eu concordo com o Luciano. Para mim, o paciente que tem que tratar é o paciente sintomático, né, Luciana? É isso mesmo, né? O paciente com sintoma da população vulnerável, tá? Que é os fatores de risco mais conhecidos que a gente tem visto. Embora tenha casos, e eu tive aqui experiências com casos de não vulneráveis que ficaram muito graves, e aí eu fico me perguntando se esse tipo de paciente também não se beneficiaria e não entrasse num quadro grave que está lá entubado e com pulmão de SARA, difícil de ventilar, enfim. Mas eu acho que, a princípio, usar essa mesma característica que ele colocou. E a questão da conversa médico-paciente, Bruno, eu acho que é a parte mais fácil, para te falar a verdade, porque tá todo mundo querendo usar esse remédio, entendeu? E aí, a hora que a gente fala para o paciente, olha, temos essa, ou para a família, enfim, temos essa opção, a parte mais fácil é o cara falar sim. Mesmo a gente sabendo que existe toda uma questão a se conversar de possíveis efeitos colaterais, que pode acontecer, que é um teste, que a gente não tem certeza da eficácia, enfim. Mas é a parte mais fácil de sentar e falar e da pessoa falar, não, tudo bem, eu vou tomar. Eu acho que se deixarem para nós médicos tomarmos essa decisão junto com o paciente, é a parte mais fácil, que é o que o Luciano falou no começo. Quem tem que tomar essa decisão é a gente, no momento lá de tratar, não é
um monte de jornalista discutindo, não é um monte de gente, sei lá onde, que falando um monte de coisa da cabeça deles. É nós, na hora H, no tete-a-tete com o paciente. Então, precisa deixar essa função para a gente fazer. Claro que a gente precisa de uma retaguarda da ciência, a gente precisa de uma retaguarda de dados muito robustos e muito... Não digo robusto, porque agora a gente não vai ter isso, mas de dados que nos façam enxergar que o benefício vai ser maior que o risco. Mas quem vai decidir isso na hora é o médico com o paciente, ponto final, sem interferência externa nenhuma, né? Então, a minha mensagem é igual de vocês. Nós estamos lá, eu preciso tratar, estou ansiosa para o cara melhorar, e aí eu preciso dessa liberdade de sentar e conversar com o meu doente. Exatamente isso. Sensacional, pessoal. Queria agradecer vocês. Só resumindo uma coisa, que a única divergência que nós tivemos aqui foi que o Daniel avalia que o paciente mais adequado de tratar é o que tenha febre, tosse e falta de ar, idealmente internado, e a Paula e o Luciano, pelo menos febre e tosse. A Paula considera que, o Luciano também, a questão dos fatores de risco para a complicação da doença. Queria agradecer demais a vocês, gente, disponibilidade. Hoje, em pleno feriado que nós estamos gravando, vocês poderem bater um papo com a gente. Mas eu acho que é um assunto que a gente, médico, eu realmente acredito que a gente precisa aprender a se comunicar melhor com o público leigo, porque a verdade é que são eles os nossos pacientes, são eles que tomam as decisões clínicas acerca de si mesmos. A autonomia do paciente está crescendo cada vez mais, e a gente poder falar uma discussão científica, mas que eles acompanhem, que esse é o nosso objetivo do canal, é muito enriquecedor. Pessoal, obrigado mais uma vez. Legal. E peço aí que vocês compartilhem o vídeo. Agora, quem chegou até agora é porque gostou demais, né? Assistiu 1 hora de conversa. Mas muito obrigado a vocês todos e um abraço para todo mundo. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau.